Bom dia a todos. Olha como que a semana passou rapidinho, hein? Já é domingo novamente. Para quem é jovem, tudo bem, né? Mas quem está na contagem regressiva, é tão difícil, o tempo passar tão rápido assim. Mas, ainda bem que nós acreditamos na reencarnação, né? Você sabe que o que me dá muito ânimo é que eu vou voltar a ser menino ainda. Menino ou menina, não sei. Mas eu acho que eu prefiro ser menino, viu? Menina, sei lá, a vida de mulher é complicada, né? Mas eu acho que quem nasceu mulher tem mais merecimento, né? Porque a vida de mulher é complicada, mas elas conseguem superar e dar muito exemplo aos homens. E os homens geralmente desencarnam primeiro, né? Por quê? Porque não segue o exemplo das mulheres, né? Não se trata direito, não. E por aí afora. Mas hoje nós temos a alegria de receber aqui a Camila. Ela vem lá de Londrina, ela dirige o centro, que tem o nome em homenagem à Dona Luzita, né? Então é muita alegria que a gente recebe a Camila. Hoje ela vai falar, todos somos médiums, né? Tem gente que acha que não recebe espírito, acha que não é médium, né? Mas todos somos médiums, né? Todos recebemos do alto toda a ajuda necessária, que é através justamente da mediunidade de cada um. Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos esses que nos fortalecem, que nos dá coragem, que nos dá toda uma sustentação para avançarmos na senda evolutiva, aproveitando a cada dia que nos é concedido neste mundo, nesta terra, onde ainda é um mundo de prova, de expiação, mas está mudando, está passando para ser um mundo regenerado. Não é o mundo que vai mudar, mas somos nós que, através da mensagem de Jesus, vamos nos fortalecendo, vamos mudando muitas atitudes que nos acompanham, quem sabe, há séculos. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, em Teu nome, em nome de Deus, iniciamos este pequenino trabalho, essa pequenina reunião, que tem a finalidade maior de levar aqueles que se encontram acamados a Tua mensagem, Senhor, fortalecendo na prova que passam, para que eles também possam aproveitar essa existência e principalmente os momentos mais difíceis da caminhada. Que a Tua paz nos envolva e permita ainda que possamos repetir a Tua prece, Senhor. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Camila. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de estar nesta casa, minha primeira vez aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Hoje eu venho trazer um tema. Todos somos médiuns? Alguns que já estudam o Espiritismo, fazem estudo sistematizado, já sabem a resposta. Mas o que eu venho trazer aqui hoje são referências históricas, especificamente contra o quê? Quanto à mediunidade.
E o que eu trago aqui hoje? Uma retrospectiva histórica, questões do Velho Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como estamos falando de mediunidade, eu venho trazer o quê? O livro dos médiuns, palestras e cursos. Hoje a internet tem muita coisa, só que a gente tem que ser muito criterioso. O que a gente ouve, as palestras que a gente assiste. Então, assim, temos que buscar palestras da Federação Espírita do Brasil, Federação Espírita do Paraná, Web Rádio Fraternidade, é um canal do YouTube excelente. E aí, um dos membros dessa Web Rádio Fraternidade chama Jorge Elahá. Eu adoro ele. Ele causa vício quando a gente começa a assistir, porque ele tem um conhecimento extremo de outras religiões. A mãe é judia, ele é de família adepta ao judaísmo, tornou-se espírita jovem. Então ele tem um conhecimento e uma didática excelente. Então eu recomendo demais as palestras do Jorge Elahá, independente de qualquer assunto. E por óbvio, Jacobson Trovão, ele é responsável pelo setor da mediunidade no Brasil, da FEB, e ele tem um curso excelente também, que chama Estudando o Livro dos Médiuns. É um curso longo, mas ele não é específico do Livro dos Médiuns, mas ele é muito abrangente, vale muito a pena. O Jacobson Trovão. Essa possibilidade de comunicação com os mortos, vocês acham que é um fato recente na história da humanidade? Então temos o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Você acha que esse portal de comunicação com o mundo espiritual, ele sempre existiu? Ou ele advém com o Espiritismo, em 1800? Por óbvio, essa comunicabilidade com o mundo espiritual, ela sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, desde o início da humanidade. Então eu dividi essa palestra em ondas, para nós analisarmos como surgiram essas questões da mediunidade relacionada com nós, seres humanos. Então nessa primeira onda, a mediunidade surgiu desde que o mundo é mundo, do início da humanidade. Então essa comunicabilidade, a mediunidade, ela sempre existiu. Desde o surgimento dos povos. Ainda eu menciono aqui que não existia o Espiritismo. Então eu quero que a gente trace uma linha do tempo, e a gente está começando bem no início mesmo da humanidade. Óbvio que os espíritos haviam essa comunicabilidade desde sempre. Vocês já se questionaram como que surgiu a religião? A partir de que momento, alguém pensou, nossa, temos uma religião, cremos em algo que não seja o quê? Que seja abstrato. Por óbvio, no início não era assim. Eles adoravam pedras, adoravam os animais, adoravam os fenômenos da natureza, adoravam os antepassados, aqueles totens, que a gente vê em muitas tribos. É uma adoração dos antepassados. Então o ser humano, a partir do aumento do seu intelecto, ele começou a sair o quê? Do concreto, de adoração de coisas, e começamos a ir para o abstrato. Hoje nós não temos tanta necessidade de estarmos adorando os objetos nessa questão religiosa. Por quê? Porque houve essa evolução. E ainda iremos evoluir muito mais. Então, nesse início, havia mediunidade desde sempre. Quando você nota várias tribos, vários povos, eles enterravam seus mortos, e ainda enterram muitos, com seus objetos pessoais, com as suas armas. Daí fala por quê? Porque com toda certeza havia naquela tribo, havia naquele povo alguém que tinha mediunidade ostensiva, de vidência. Então estava ali lutando ou convivendo no dia a dia e via aquele espírito desencarnado, que era quem convivia ali com eles. E aí, a hora que ele via aquele espírito desencarnado, estava portando as suas armas, estava portando os objetos pessoais. Então na cabeça deles, o que eles pensavam? Então, já que ele desencarnou e precisa desses objetos, vamos enterrar ele com esses objetos, que ele vai precisar, desses objetos no mundo espiritual. E isso acontecia em várias partes do mundo. E que jeito? Tão similar dessa forma. Não existia e-mail, não existia WhatsApp, ninguém mandava, olha, a gente enterra os mortos dessa forma. Não, mas havia uma similaridade nessa forma de enterrar os mortos. Então o que a gente percebe nessa primeira onda? A crença na vida após a morte, ela sempre existiu. Não há como pensarmos em religião se a gente não pensar no mundo espiritual. Se a gente não pensar na vida após a morte, o que é a nossa vida? É do berço ao túmulo. Se nós pensarmos do berço ao túmulo somente, por que eu vou ser uma pessoa melhor aqui e o outro também é ruim se nós vamos para o mesmo lugar?
Não faz sentido. Então, quando você tem uma crença numa religião, que você quer ser uma pessoa melhor, é porque nós acreditamos que há algo além dessa matéria. Então, não há nenhuma religião que acredite, todas as religiões tem que haver a crença o quê? No mundo espiritual. Então, não é só o espiritismo. Por quê? Porque se há algo a mais é que nos faz o quê? Queremos ser melhor hoje. Então, sempre acreditou-se na vida após a morte. A comunicabilidade com o espírito sempre existiu. E aí eu quero uma informação importantíssima. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Mas o nome, a nomenclatura, o nome que foi dado, médium, mediunidade, esses nomes, essa palavra foi trazida nova por Kardec. Mas Kardec colocou esse nome, mas o fenômeno sempre existiu. Nós chamamos a língua portuguesa de neologismos. O que é neologismo? São novas palavras. Então Kardec nos trouxe neologismos, trouxe novas palavras para nós. Mas não quer dizer que o fenômeno nunca existiu. Sempre existiu. A única coisa que ele falou, aquele que é o intermediário, que é o intermédium do mundo material com o mundo espiritual, é chamado de médium. Certo? A mediunidade sempre existiu. Então, o fenômeno, o médium sempre existiu. Ele trouxe o nome. Mas quem são esses médiums da antiguidade? Sacerdotes, profetas, pajés, xamãs, pitonisas, os oráculos. Todos esses, na história da humanidade, são chamados o quê? De médium. Dependente do lugar que eles estejam, da tribo, da época, eles são o quê? São médios. Toda a tribo indígena tem o cacique, que é o chefe, mas tem aquele pajé que é ligado sempre aqui ao mundo espiritual, que faz as curas, que mistura a erva, que tem comunicabilidade com os espíritos. Então, independente do povo ou dependente da religião, sempre existiu essa pessoa com... Tá? Então sempre existiu essa pessoa que tem essa comunicabilidade com o quê? Com o mundo espiritual. Eles são chamados por nós, né? O Kardec nos trouxe o quê? Como médiums. Mas na realidade, independente do nome que tenha. Então essa comunicabilidade com o mundo espiritual sempre existiu. Oráculo de Delfos. Quando se adentrava-se no oráculo de Delfos, a conversar com quem? Com Deus Apolo. Ninguém conseguia conversar diretamente com Deus Apolo. Precisava do intermédio. Quem que era o intermédio de comunicação? As pitonisas. Então sempre houve essa comunicabilidade com o mundo espiritual. Nessa primeira onda, bem no início, o uso da mediunidade era intensa, não havia critérios, a dependência com o mundo espiritual era extrema. E as adivinhações e consultas que se comunicavam com os médiuns eram para atos da vida comum. Eu vou ganhar guerra, eu não vou ganhar guerra, posso casar com fulano, não posso casar com fulano, ciclano. Então, tudo que era para a vida comum, eles queriam perguntar para quem? Para aquele médium, para aquele profeta, para aquele pajé, para aquele xamã. Então sempre se usou. Quando você olha lá o filme do Rei Arthur, quem que morava junto com o Rei Arthur no castelo? Merlin. O que esse Merlin era? Merlin era um médium. E ele comunicava. E aí? Eu fazia as poções, fazia as magias e havia essa comunicabilidade. Se ele ia guerrear, se ele ia ganhar, se ele fazia. Então todas as questões da vida comum, o Rei Arthur perguntava a quem? A Merlin. Então eles eram idolatrados. Os médiuns eram o quê? Adorados. Muitas pessoas questionam nós espíritos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a Bíblia proíbe a comunicabilidade com os espíritos. A Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Está lá em Deuteronômio, está lá em Levítico essa proibição. E aí, o que nós temos que entender sobre essa questão? Por que Moisés que trouxe essa proibição? Em Deuteronômio, no capítulo 18, eu trouxe um print, porque assim, nós temos várias Bíblias de várias marcas, certo? Ave Maria, várias marcas de Bíblia. A Bíblia mais fidedigna de tradução do hebraico para o aramaico chama-se Bíblia de Jerusalém. Você acha em várias livrarias, mas é a mais fidedigna. Depois eu vou comentar por quê. Então eu trouxe esse print
Por quê? Porque fala lá no capítulo 18 de Deuteronômio, ligado ao quê? O título que chamou os profetas. O que Moisés nos traz em Deuteronômio? Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprenda a imitar as abominações daquelas nações. Vamos fazer uma regressão na história? Moisés saiu ali do Egito, porque os hebreus estavam escravizados, e foram levar para onde? Para a terra prometida. Ficaram 40 anos no deserto. Mas eles estavam escravizados em que lugar? No Egito. Nós temos que pensar que grande parte do mundo, ele não era monoteísta, não havia crença no Deus único. A crença no Deus único veio com Abraão. E aí o que acontece? A maioria das religiões eram sempre crenças em vários deuses, as religiões eram todas politeístas, e Moisés traz a crença do Deus único. Então imagina, ele tinha que manter aquele povo naquela crença de Deus único e mantido ali naquelas leis mosaicas. Então a gente fala, nossa, mas o Deus do Velho Testamento é um Deus mais ferrenho, né? A gente percebe a diferença do Deus no Novo Testamento, mas por isso, porque ele tinha que manter aquele povo aonde? Na linha, porque eles não podiam escapar. A gente percebe, quando você vê a história dos 10 mandamentos, Moisés subiu ao monte e demorou 40 dias para retornar com a tábua dos 10 mandamentos. O que eles fizeram, o povo ali? Fizeram o bezerro de ouro. Falaram, ele vai voltar mesmo, começaram a adorar o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro vem da onde? Do que eles trouxeram do Egito. Então, o que Moisés fala? A gente não pode sair daqui, a gente tem que se manter aqui. E aí, como esses povos eram politeístas, havia várias crenças, eles queriam manter aquele pessoal sem se misturar com essas outras crenças. E essas outras crenças haviam contato com o mundo espiritual extremo. Então, ele queria manter ali o pessoal na linha. E aí, imagina, saíram do Egito, foram para a Terra Prometida. Há mais de 400 anos eles estavam longe da terra deles e eles estavam retornando. Você acha que você ficar 400 anos longe da tua casa, você vai chegar na sua casa, vai estar ocupada ou vai estar intacta? Vai estar ocupada. Então, quando eles adentraram a Terra Prometida, eles tinham que o quê? Retomar essas terras, onde há guerras até hoje. Então, essas guerras que ainda existem em Israel é o quê? É uma guerra política, é uma guerra religiosa, é uma guerra administrativa, e ela vem de inúmeras gerações. Então, quando os hebreus retornaram, eles precisavam retomar essas terras, certo? E aí, qual o medo que Moisés tinha? A hora que eles estivessem em contato com essas outras culturas, que eles o quê? Se perdessem. Então, é isso que Moisés faz. O que ele fala? Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho a filha, ou seja, faziam muitos sacrifícios, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação, magia, pratique encantamentos, interroguem espíritos ou adivinhos, ou invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, as desalojará em teu favor. Então, quando a gente traz essas proibições continuam proibidas pelo Espiritismo até hoje. Se alguém vir aqui no centro e fala assim, ó, me manda, eu cuido do centro do Instagram, do Luzita Pedroso, do Centro de Espírito de Londrina. Aí uma moça mandou para mim no privado, eu gostaria de conversar com o espírito desencarnado. Aí eu falei assim, mas é um espírito desencarnado específico? Porque na minha cabeça, a princípio, eu pensei, deve ser alguém que faleceu, a pessoa quer ter notícia. Aí eu falei, mas é alguém específico ou pode ser uma pessoa, qualquer pessoa? Não, eu quero conversar com qualquer desencarnado. Aí eu falei, se for uma pessoa falecida, eu falei, vou colocar a pessoa em prece, oração e tal. Não, pode ser mais qualquer pessoa, porque eu quero pedir conselhos. Então, assim, muitas pessoas têm essa noção do Espiritismo, você está vendo? E aí a pessoa ainda está onde? Na primeira onda. E aí eu expliquei para ela, primeiro, as sessões mediúnicas, elas são feitas e são restritas. Segundo, não há invocação de um espírito específico, né? Porque no início, quando você começa a estudar o livro dos médiuns, havia essa invocação, ou seja, quando você invoca um espírito específico. Hoje não. Quem participa das sessões mediúnicas é o espírito que tiver que surgir na hora, no momento. Então não há, mas aí eu comentei com ela, quem garante que aquele desencarnado que você vai pedir conselho, ele é inferior ou superior? E eu não estou falando bom ou mal. Quando eu falo inferior, não quer dizer que o espírito é mau.
Eu, Camila, se eu desencarnar, você acha que vai virar uma chave na minha cabeça e vou virar angelical? Você acha que se eu mandar, vir uma mensagem, uma sessão mediúnica, a minha mensagem vai ser igual eu estou passando agora. Eu não vou estar intelectualmente elevada, mandar mensagens. Então a gente tem a ilusão de que a conexão com o mundo espiritual, a conexão com os espíritos, trará uma mensagem elevada. E não é assim. Então, eles somos nós aqui, amanhã. Então esse espírito que está ali desencarnado, ele pode ser inferior, superior. Então, não quer, inferior não quer dizer mal, quer dizer que ele o quê? Ele não está tão elevado assim, na questão espiritual e moral. Então, as pessoas têm muito essas questões, né, com o espiritismo. Você consegue chegar no centro espírita e falar, eu quero conversar com o médico, eu quero pedir conselhos, como quis essa moça. Não. Então, essa proibição que existe em Deuteronômio, que Moisés nos trouxe, que as pessoas questionam os espíritos, ela continua existindo. Então, se alguém falar assim, a Bíblia proíbe a invocação dos mortos, falar com os mortos, você responde, da forma que está na Bíblia, o Espiritismo também condena. Então, essa questão, porque há uma questão histórica por trás. Quando eu falo das marcas da Bíblia, é o seguinte, quando vocês chegarem na casa de vocês, peguem a Bíblia em Deuteronômio 18, e vocês vão ver as palavras que foram usadas. Porque em algumas palavras, está lá, interroga espíritos, que a gente leu lá no trecho passado. Algumas Bíblias trazem, no lugar de interroga espírito, colocam o quê? Espiritismo. Outras pessoas colocam o quê? Espiritistas, a Bíblia. Outras Bíblias trazem o quê? Médiuns, nesse trecho. Outras pessoas colocam o quê? Médium espírita. Agora vamos pensar na linha do tema, nós estamos falando de Moisés. Moisés está 1300 anos antes de Cristo. Então estão percebendo onde que nós estamos na história? Cristo nem chegou ainda. Existia a palavra médium? Existia a palavra espiritismo? Então essas traduções dessa Bíblia são fidedignas? São verdadeiras? Não. Então por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa fala, está falando espiritismo, está falando médium aqui na Bíblia. Mas nessa época de Moisés não existia. Essas palavras foram trazidas por Kardec. Olha a linha do tempo, nós estamos falando 1300 anos antes de Cristo. Daí passa 1300, depois de Cristo ainda vai mais 2000 anos. Soma aí 1800 mais 1300. Essa é a distância de tempo quando surgiram essas palavras. Então a gente tem que ter muito critério. Então essa proibição de Moisés não é uma condenação à mediunidade, mas uma condenação aos abusos no uso da mediunidade que ainda continua existindo no espiritismo. Agora a gente adentra numa segunda onda. Agora a gente vem com o divisor da mediunidade, que é Jesus. Jesus nos mostrou do que o amor é capaz de realizar junto com a mediunidade. Trazendo o quê? Consolo, trazendo auxílio, trazendo acolhimento, trazendo curas. Ninguém chegava lá em Jesus e falava assim, Jesus, eu quero saber se eu posso casar com fulano, se eu vou ganhar guerra. Não. A gente percebe que Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos utilizavam a mediunidade para quê? Para curas, para acolhimento, para consolo. Então ele traz uma nova vertente no uso da mediunidade. E é com Jesus Cristo que a mediunidade adquire um maior substrato moral, visto que Jesus estava ligado diretamente a Deus. E este fato por si só já era suficiente para promover uma nova disposição moral nas atitudes e no comportamento do homem em função da aplicação da lei do amor, inquestionavelmente traduzidas nos ensinamentos de Jesus. Então, a mediunidade ela vem com um novo formato. Quando a gente vê lá Pentecostes, as línguas de fogo, é o maior fenômeno mediúnico que nós temos na Bíblia. Porque eles começaram até a falar em outras línguas, que nós chamamos de quê? Xenoglosia. Então nós temos vários tipos, quando você estuda o livro dos médiuns, nós temos vários tipos de... Por exemplo, Chico Xavier, todo mundo pensa que o Chico era o quê? Só psicografia. Não, mas ele tinha audiência, ele tinha vidência, ele tinha mediunidade da materialização. Então ele tinha várias mediunidades. A mediunidade é uma só, mas o médium pode desenvolver de várias formas. Então, quando a gente dá até para fazer uma palestra, fenômenos mediúnicos no Velho Testamento e fenômenos mediúnicos no Novo Testamento. A Bíblia está recheada de fenômenos mediúnicos. Então, por exemplo, quando a gente tem no Monte Tabor, o que acontece no Monte Tabor? Jesus, com Pedro, Tiago e João, foram no alto da montanha. E aí, Jesus se transfigurou, tornou-se luz,
E aí apareceu quem? Em espírito, lá na montanha? Moisés e Elias. Esses espíritos não eram anjos, demônios, deuses. Não, era o espírito que eles conheciam. Era o espírito que já estava desencarnado e apareceu para eles. Então isso nada mais é do que um fenômeno mediúnico. Agora nós entramos numa terceira onda. Agora o jogo virou. Numa primeira onda, esses médiuns eram idolatrados, esses médiuns eram extremamente requisitados, estavam ao lado de reis, de pessoas poderosas. Agora na terceira onda o jogo vira. É um período extremamente doloroso, há muitas perseguições, mortes, torturas a esses médiuns. E a fase da Idade Média. Por exemplo, Joana d'Arc, que morreu queimada, era um médium. Então muitos médiuns sofreram demais nessa fase. Talvez alguns médiuns hoje podem trazer no seu perispírito traumas dessa época. Muitas pessoas falam, eu tenho mediunidade, mas eu não quero, eu não quero estudar, eu quero fugir. Porque às vezes carregam no perispírito, talvez, essa fase. Não sabemos. Então que foi perseguido, foi torturado por o quê? Pela sua mediunidade. Então quando a gente assiste um desenho infantil, por exemplo, a Maga Patológica, o Gargamel dos Smurfs, a Bruxa do João e Maria, onde que eles moram? Os magos, os bruxos? Na floresta. Por quê? Porque na época dos burgos, das pequenas cidades, se eles ficassem ali, eles podiam ter manifestações e serem mortos, serem torturados. Então eles fugiam. Então não é à toa que os desenhos traziam os magos, as bruxas, sempre aonde? Nas florestas. Então é um período muito torturoso, muito doloroso para as pessoas que tinham essa eclosão da mediunidade. E aí, imagina, você está falando que as pessoas são mortas por conta da mediunidade, a religião. Você acha que vai, nessa nova onda, você acha que as pessoas queriam falar de religião? Não queriam nem saber. Então nós entramos numa nova onda, que é o rompimento com a fé. Um movimento ateísta muito forte, a negação da espiritualidade é extrema, e a gente entra numa fase de materialismo e cientificismo. E aí a gente pensa, nossa, o mundo está em decadência. O que vai ser do mundo das religiões? Né? O que vai ser do mundo espiritual? Os espíritos sabem a maneira certa de agir. Então nessa quarta onda surge quem? O espiritismo. Uma eclosão da mediunidade no mundo. Porque quando a gente estuda o espiritismo surgiu na França com Allan Kardec. Mas os fenômenos mediúnicos ocorriam só ali na França, com as mesas girantes? Não. No mundo todo. Então, a gente percebe que a espiritualidade pensou, a gente precisa agir agora. Agora é o momento de retomarmos, de trazermos esse evangelho redivivo, de trazermos o quê? A boa nova. Mais uma questão interessante. A mediunidade, o contato com o mundo espiritual, sempre foi muito estudado. Não só por Kardec. Temos Kardec, Leon Denis, William Crookes, muitos outros que começaram nessa parte do cientificismo e materialismo, querer provar essa comunicação dos espíritos. Então, só que qual foi o pulo do gato? De Kardec e Leon Denis também. Porque esses outros que estudavam a mediunidade a essa época, elas queriam comprovar o quê? Que a comunicabilidade com o mundo espiritual existe. Kardec foi além. O que Kardec nos trouxe, que foi a virada de chave? Kardec pensou o seguinte, ok, a gente se comunica com os espíritos, certo? Mas às vezes a gente se comunica com um espírito superior, às vezes é um espírito inferior, às vezes a gente vê que tem espíritos que são felizes, tem espíritos que estão em sofrimento no mundo espiritual. Ele começou a perceber essa diferença. E aí o que Kardec pensou? O que se faz no mundo material, aqui na Terra, que há essa diferença no mundo espiritual? É isso que o Espiritismo nos traz. Foi isso que Kardec percebeu nessa comunicabilidade com os espíritos, essa questão. O que fazemos aqui na Terra que mudamos a questão do mundo espiritual? Então é isso. Várias pessoas na época comprovaram que a comunicabilidade com o mundo espiritual existia, muitos. O Elarrat comenta o aspecto religioso, ciência, filosofia e religião. Então o Espiritismo surge numa época que a filosofia e a ciência também estão sedimentados. Então a filosofia e a ciência vieram preparando o terreno. Quando vem o Espiritismo, já está tudo preparado, que faz esse link, né, com a ciência, com a filosofia e com a religião.
Então, o que nós temos? Que as revelações, elas foram surgindo no mundo conforme o nível de entendimento com o homem. Quando a gente traz os 10 mandamentos, não parece que está conversando com criança? Não matarás, não roubarás, não furtarás. Dos 10 mandamentos, 8 fala não. Parece que eu estou falando com a minha filha de 7 anos. Não põe o dedo na tomada, não pula aí, não faz isso. E não explica para ela direito, às vezes, né? Às vezes fala, filho, não pode fazer isso, isso. Mas a maioria não faz. Por que não? Porque é o quê? Quando ela começar a crescer um pouco mais, a gente começa a explicar. Quando ela estiver adulta, eu vou falar assim, ó, você tem um livre-arbítrio, você faz o que você bem entender. Então, quando a gente percebe Moisés, é como se a gente tivesse o quê? Espiritualmente infantis. Porque havia essa necessidade desse rigor. Então, conforme o nível de entendimento, o Espiritismo surgiu numa fase que a humanidade estava o quê? Mais amadurecida, havia conhecimento de outras ciências. Então, nós trouxemos hoje o fenômeno mediúnico dos 10 mandamentos, Moisés, trouxemos Jesus e, por fim, o Espiritismo, com a primeira obra vinda de Kardec, com o Livro dos Espíritos. E agora, nós vamos entrar na quinta onda, que é hoje. Aí você fala para mim, ai Camila, mas não tem nenhum fenômenozinho mais, nenhuma materialização. Ai, minha vizinha não acredita, se tivesse alguma coisa aqui no centro, que eu pudesse trazer minha vizinha para ela acreditar. Gente, o fenômeno, ele vai convencer, mas ele não vai converter. Então, no início de Chico Xavier, da doutrina espírita, ele, junto com o Peixotinho e outros médios, faziam fenômenos de materialização. Muitos. O que é a materialização? Deixar a luz um pouco uma penumbra e os espíritos se materializavam ali em corpo. Então, quem era médico, quem não era médico, via os espíritos, certo? Aqui, e aí o que aconteceu? Vários fenômenos. Ana Prado, Peixotinho, Chico Xavier, em várias partes do Brasil. Aí teve um fenômeno, uma das sessões de materialização veio quem? O seu mentor, Emmanuel. O que Emmanuel falou nessa sessão de materialização? As materializações, elas consolam quem estão ali, né? Mas os livros irão consolar milhões de pessoas. Está suspensa as sessões de materialização. O que aconteceu? Encerrou. Não teve mais materialização no Chico, não teve materialização mais no Brasil, começou a diminuir, tanto que nós temos nada hoje quase. E aí começou a iniciar o quê? A psicografia. Agora você imagina, se ficasse só a materialização, nós teríamos esse acesso a essa doutrina? Nós teríamos esse acesso a esse conhecimento que nós temos hoje? Não, só teria quem conviveu ali mais com o Chico, ou alguém ia relatar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas do jeito que tem as obras de Chico, as obras de Divaldo, as obras espíritas, hoje nós temos acesso por quê? Porque essas pessoas se dedicaram e se dedicam a escrever as obras. Então, a gente está atrás do fenômeno, a gente está atrás, igual essa moça, de comunicar com o desencarnado. Nós temos as comunicações dos encarnados. Aonde? Nas obras espíritas. Alguém quer ler? Ninguém quer ler. Alguém quer se aprofundar na doutrina? Ninguém quer se aprofundar. Então, essa doutrina é riquíssima. Quem vai trazer consolo não é essa comunicabilidade. Ah, eu quero conversar com fulano para me trazer um consolo, me trazer um alento. A gente quer um milagre, né? A gente quer assim, ó, faz isso ou faz aquilo. A gente não quer essa busca do caminho, é lento, gradativo, a nossa mudança verdadeira interior, a gente quer sempre o de fora para dentro. A gente nunca quer o de dentro para fora, que é lento, é difícil, nós temos nossas manias, nossas crenças. Então, se você quer conversar com os encarnados, se você quer uma mensagem no mundo espiritual, leia as obras espíritas, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é a doutrina. Muitas pessoas ainda têm essa visão. E muitas pessoas que frequentam o centro espírita já continuam querendo esse milagre de fora para dentro. Então, o que nós tivemos no Espiritismo? O seu aviso, a sua chegada. Hoje nós estamos numa fase de entendimento. Então, o Espiritismo, eles vêm para consolar, para confortar, para nos ensinar e esclarecer. A espiritualidade está aí. O portal comum espiritual ainda existe. Mas não tem mais nada, Camila, nem uma comunicaçãozinha, óbvio que tem. Nós temos as cartas consoladoras. Além de Chico, temos outros médios ainda no Brasil que trazem esse consolo. Temos o encaminhamento e diálogo fraterno dos espíritos sofredores nas casas que fazem os grupos mediúnicos.
que é restrito ali para os médiums, para quem fez um estudo, fez estudo de corrente magnética, que estudou dos médiums. Então há um critério de participação das sessões mediúnicas. E essas cartas consoladoras, quanto consolo traz às famílias, às mães, às pessoas que perderam seus entes queridos? E é interessante, por exemplo, quando o Orlando veio aqui no Alto de Souza, acho que há uns 6 meses, mas aí distribuiu 150 senhas antes, né, que a pessoa passa de madrugada lá, na hora que abre, o Alto de Souza abriu, então distribuíram acho que 150 senhas, mas vieram 6, 7 cartas. Então assim, poucas, né, em proporção ao que estão lá. Mas quando há a leitura daquelas cartas, aquele consolo não vem só para aquela mãe, para aquela família que recebeu a carta. Todos que estão ali ficam consolados, ficam consternados e falam, não, realmente o mundo espiritual existe. Realmente os nossos amores estão em algum lugar que nós iremos encontrar com eles em algum momento. Então esse consolo, ele vem direto e indiretamente para todo mundo que está ali, para todo mundo que ouve, para todo mundo que lê. Então essas cartas consoladoras são importantes. E o encaminhamento de diálogo fraterno dos espíritos sofredores também, que é o que há no Espiritismo hoje. Vocês já ouviram falar no Carlos Augusto Perandréia? Ele pesquisou 14 anos, não é 14 dias, as cartas psicografadas de Chico Xavier. Da onde que ele é? De Londrina, era professor da UEL, só que ele era perito em grafoscopia. Então ele verificava a autenticidade, porque alguns espíritos, alguns médiuns, a hora que vão transcrever, né, psicografar alguma carta, alguns psicografam na letra dele, alguns psicografam na letra do desencarnado, colocam a assinatura do desencarnado. Chico tinha muito isso, colocava as cartas com a letra daquela pessoa desencarnada. Então ele pegou essas cartas, analisou mais de 400 cartas e analisou a letra daquela pessoa quando estava viva e a letra da pessoa quando ela desencarnou. E mais de 400 ele comprovou que era o quê? Que era a pessoa. Quer mais comprovação de que o mundo espiritual existe? Do que isso? Eu estou falando de perito, estou falando de questão técnica, não estou falando de questão religiosa. E ele tem um livro chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia. E o tema da palestra de hoje, todos nós somos médiuns? Ou quem é médium, quem tem evidência, audiência, psicografia, que nós chamamos de médium ostensivo. Na realidade, todos nós somos médiuns. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas aonde a gente detecta, né, essa mediunidade não ostensiva? Eu tenho a ligação, eu tenho meu mentor espiritual. Quando eu vou preparar a palestra, é interessante que às vezes eu vou por um caminho e intuitivamente aquilo me leva a outro no preparo da palestra. No momento que a gente dorme, a nossa alma, né, se emancipa e a gente tem contato com o encarnado, com desencarnados. Então nós temos a nossa intuição, o nosso sexto sentido. Então todos nós temos o quê? A mediunidade. Todos. Uns de forma mais latente, outros de forma menos latente. O que nos fala o livro dos médiuns? Todo aquele que sente num grau qualquer, ou seja, menos ou mais, a influência dos espíritos, todos nós sentimos. E outra, não só pelo lado bom, pelo lado ruim também, porque nós temos o quê? Os processos de obsessão. Então isso também é uma influência do quê? Que a gente está ligado com o mundo espiritual. E é por este fato, médium, a faculdade da mediunidade é inerente ao homem. Só o espírita é médium? Só quem frequenta a casa espírita? Não. Nós temos médium desde o início da humanidade. Nós temos médiums inseridos dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas protestantes, e estão ali fazendo bem, e está tudo certo. Estão usando essa mediunidade de forma boa. Porque a mediunidade é uma faculdade humana neutra. Ela não é boa nem ruim. Então o médium vai saber se ele vai usar para o bem ou vai usar para o mal. Certo? Como a gente sabe de muitas pessoas que usam essa mediunidade, esse contato com o mundo espiritual de forma errônea. Então é uma faculdade humana neutra. Não constitui um privilégio exclusivo. Eu sou médium. Às vezes fica se achando na casa. Olha, eu sou médium. A casa espírita também idolatra, né? E faz essa questão com o médium. Mas na realidade, essa questão da mediunidade é um resgate. Fala-se dos espíritos, né? Que o médium vem por quê? Porque em outras encarnações ele falhou miseravelmente. Então, quanto ele deve trabalhar, estudar essa questão da sua mediunidade?
focar essa energia no bem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam rendimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Aí no final eles trazem o médium ostensivo. Todavia, usualmente, assim, só se qualifica aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e tem efeitos patentes. Então no final ele traz os médiuns ostensivos. Então nós temos os médiuns ostensivos, que têm a mediunidade mais aflorada, e os médiuns não ostensivos. E aí, eu sou médium não ostensivo, né? Como que a casa espírita atua quanto a isso? Ela tem que ter critério. Chega uma pessoa aqui, eu estou ouvindo vozes, estou acontecendo isso, eu não estou me sentindo bem. A gente tem que ir por eliminatória. Primeiro, já foi no psiquiatra? Já foi ao médico? Já fez uma tomografia, uma ressonância? Porque tem muitas questões psiquiátricas, muitas doenças que as pessoas ouvem vozes, veem coisas. Ou às vezes a pessoa está tendo um processo obsessivo. Aí ela faz um tratamento na casa, questão da obsessão, e melhora isso, nunca mais tem isso. Então nem sempre essa pessoa que tem essas questões são o quê? Realmente médium ostensivo. Na casa tem que ter muito critério quanto a isso. Qual o outro critério? Chega alguém que fala, olha, não, realmente eu sou médium ostensivo. Ó, tem uma sessão mediúnica que a gente faz aqui, então você vai participar. Jamais. Imagina, a pessoa está totalmente descompassada, a energia dela está o quê? Ela tem que colocar ela no rumo. E a gente coloca através do quê? Do estudo, do aprofundamento na doutrina. Então essa é a importância de esse encaminhamento. É lento, é um processo difícil, é um processo lento, mas há um sofrimento no médico quando ele não busca essa ajuda. Então a casa espírita tem que saber orientar e também tem que haver o quê? Critérios para a questão desse médium ostensivo. E agora, para finalizar, o livro dos médiuns traz 5 tipos de espíritas, mas eu vou trazer só 3. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, quais os tipos de médium nós temos? Os espíritas, os espíritas. Espíritas experimentadores. Para este, o espiritismo é uma ciência de observação de fatos curiosos. Os curiosos, que vêm no centro espírita para quê? Para conversar com o desencarnado, para buscar uma ajuda de dentro para fora, uma resposta. Que são as manifestações mediúnicas. Interessam-se apenas pelos fenômenos científicos, sem se aterem à parte filosófica e religiosa da doutrina. Ah, não, naquele centro lá, nossa, do povo não fala nada para mim, aí eu vou no outro, porque lá tem um médium passista lá, aquele bicho é forte. Quantas pessoas fazem isso? Vão, sabe, né, pulando de um centro ao outro, buscando alguma... Vem aqui quando está no desespero, de repente some. Porque querem essa resposta, querem essa facilidade, não querem esse caminhar lento, de dentro para fora. Essa reforma moral que a gente tem que buscar dentro do espiritismo. Então a gente tem que descaracterizar essa questão, nós espíritas, de que as pessoas acham que o espiritismo é simplesmente a comunicação dos mortos, comunicação dos espíritos, sessões mediúnicas. Não, isso é uma parcela do espiritismo. O que nós temos de grande é o quê? Nós somos cristãos, nós seguimos o Evangelho de Jesus e nós temos essa doutrina que nos traz o quê? Para nos reformarmos moralmente. Isso é o ápice do espiritismo. Isso é a grandiosidade que tem o espiritismo, que poucas pessoas querem adentrar essa porta. Quem são os espíritos imperfeitos? Creem nos postulados espíritas, compreende e admira a parte filosófica e moral, mas continuamos o quê? Orgulhosos, materialistas, egoístas. Somos nós, ou não? Muitos são trabalhadores da casa espírita, oradores, fazem palestra, não são, porém, engajados e comprometidos com a própria reforma moral. Então, quando você lê o livro do Chico Xavier, que traz psicografia do irmão Jacó, Frederick Figner, você percebe, ele era atuante no espiritismo, foi vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, morava no Rio de Janeiro, desencarnou, e a hora que ele desencarnou, todo mundo, Leon Ribeiro, Bezerra de Menezes, todos aqueles que estavam auxiliando ele naquele processo, o processo de desencarne não foi tão fácil quanto ele imaginou que seria, e aí as pessoas brilhavam, tinham uma luz própria, ele não tinha. Então o livro todo começa: cadê sua luz, irmão Jacó? Perguntas, até os obsessores falavam: você nem tem luz, ou seja, isso é igual a nós. Mas por quê? Denota-se que, por óbvio, ele teve inúmeros privilégios pelo esse trabalho no espiritismo. Só que ele evangelizava as pessoas e não se
evangelizava. Ele não trazia isso também para a sua vida. Qual é a nossa meta, a nossa busca? Sermos espíritas cristãos, verdadeiros espíritas. Quem é o verdadeiro espírita? Aquele que estuda e vivencia os postulados espíritas em sua plenitude. Estamos cientes que essa vida é transitória. Aproveitam essa encarnação como o quê? Uma alavanca para evoluirmos espiritualmente. Às vezes as pessoas estão 20, 25 anos, 30 anos na doutrina espírita, estão só aqui. Palestra, passe. Não faz um estudo, não busca um trabalho na casa, não busca melhoria, não se aprimora, não faz um estudo em casa, porque hoje em dia tem próprio Elahá, está lá, estudo do Evangelho, Elahá. Ninguém faz, ninguém busca mais, está sempre o mesmo, não avança além. Tem uma mensagem do Fonte Viva que chama Avancemos Além. A gente não avança assim, estou muito velho, estou demais, já estou cansada, já fiz muito. Então, o que a gente tem que buscar para a nossa evolução espiritual? Então, qual é o verdadeiro espírita? Que esforça-se para reprimir suas más tendências, realizando a reforma íntima. A caridade é a expressão de sua crença, embasada nos ensinamentos de quem? Do nosso Mestre Jesus. Vocês espíritas são cristãos? Somos cristãos, cremos em Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. É o nosso modelo porque nós queremos ser iguais a Jesus. Essa é a nossa meta, como verdadeiros espíritas cristãos. Então essa é a mensagem que eu venho trazer hoje para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma abençoada semana. Essa clareada que a Camila veio dar com relação à unidade, espírito, porque parece que é uma coisa de cultura, né? Ter medo de espírito. Então, falou em espírito, parece que é uma coisa de outro mundo, né? E é do outro mundo. É um mundo espiritual. Entendeu? Então, a mediunidade ela vai cada vez se aprimorando, né? Hoje a mediunidade é uma coisa mais sutil. Quando eu comecei na doutrina, olha, dava medo de você estimar a mediunidade, porque o médium, como não tinha muito conhecimento, o espírito praticamente incorporava, entendeu? Então não podia ficar nada em cima da mesa, né? Porque era perigoso tacar as coisas lá naquele que estava dirigindo. Então era. Mas tudo nessa vida tem sua fase, sua época, né? Às vezes a gente precisa levar um choque, né? E buscar o esclarecimento. Você estava falando que a pessoa quer conversar com o espírito. Né? É uma curiosidade que muita gente tem, né? Quer conversar com o espírito. Né? Olha, só olhar no espelho e conversa com ele mesmo, porque ele é o espírito, não é verdade? Então, a pessoa tem que se ver como espírito, né? Porque acha que espírito é uma coisa que está fora de nós, né? Não, todos nós somos espíritos, né? E aquilo que a Camila da mediunidade é uma coisa inerente. Todo mundo é médium, né? Esse fenômeno de materialização, essas coisas, também teve a sua época, não é isso? E hoje ainda tem alguns fenômenos, né, que é interessante. Você está precisando de alguma coisa, assim, vou consultar o Evangelho. Parece que tem uma mãozinha ali guiando a nossa mão, você vai abrir, está lá a resposta daquilo que você está procurando, que você está necessitando, não é isso? Então são coisas que todo mundo é médium, né? A pessoa fala, eu não sou médium, não tenho nada. Nunca vi espírito, nunca senti nada, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, eu ia atravessar a rua, de repente eu vou olhar desse lado aqui, vem um carro, não é isso? Então, esses alertas assim que acontecem constantemente com todo mundo, é mediunidade, não é isso? São fenômenos que acontecem diariamente com todos nós, não é isso? Mas vamos agradecer a Camila pela palestra dessa manhã. A gente vai sair daqui hoje
compreendendo um pouco mais, né, a respeito desse assunto. Nós vamos agora passar para a aplicação dos passes, convidando os médiuns que vão, não vou chamar de passistas, né, porque vão pensar que o pessoal de uma escola de samba, os médios encarregados de transmitir o passe.